Fala pessoal, então, eu vou abordar um pouquinho aqui sobre o capitalismo e o socialismo, né? E nada melhor do que começar com o surgimento de cada uma, a começar pelo capitalismo. O capitalismo, ele começou a surgir com a decadência do sistema feudal. E o sistema feudal, né, teve predominância na Europa no período da Idade Média do século V até o século XV. Bom, e vamos lembrar um pouco, né, o que era o feudalismo? O feudalismo era um sistema de organização econômica, política e social. Ele era baseado na possessão de terras e estamentos. Os estamentos eram classes sociais estáticas, ou seja, sem mobilidade. Você nascia servo, nascia nobre e morria nobre. As três classes do sistema feudal eram a nobreza, o clero e os servos. Nesse momento, né, surgiram as feiras livres, que eram espaços onde as pessoas levavam seus produtos para comercializar e ganhar um dinheirinho, né? Não estava fácil naquela época, como também não está hoje. Com o desenvolvimento dessa atividade, né, comercial, surgiu uma nova classe, chamada burguesia. E se antes, né, nós tínhamos sociedade de classes estáticas, ou seja, né, nasceu servo, morre servo, o surgimento da burguesia, né, veio quebrar com essa característica e começou a permitir, sim, né, que ocorresse mobilidade social. Ou seja, se você quisesse se tornar nobre, você podia. E, bom, isso começou a ocorrer, né, a mobilidade social, a partir do desenvolvimento das atividades comerciais das feiras livres. Bom, vamos falar agora, né, sobre as três fases do capitalismo, que são a comercial, a industrial e a financeira. A comercial era baseada no sistema econômico mercantilista, ou seja, acúmulo de riqueza, metalismo e etc. A industrial, né, teve origem com a Revolução Industrial na Inglaterra, ocorrida com a introdução da máquina a vapor em 1760 por James Watt. O capitalismo financeiro, né, que é o que a gente vive hoje, é caracterizado, né, pela revolução técnico-científica e informacional. Bom, agora vamos, né, falar sobre o surgimento do socialismo, que se dá com a publicação da obra Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, no ano de 1848, que basicamente inauguraram, né, um conceito fundado na ideia de que, ao longo da história, as sociedades foram marcadas pelo conflito de classes. Essa luta de classes era originada pelas condições em que as riquezas eram distribuídas entre os homens. Essas formas de distribuição formavam a teoria do materialismo histórico, que, em suma, defendia que as maneiras de pensar e agir eram determinadas pelas condições materiais de uma sociedade. Bom, segundo o marxismo, a luta dos trabalhadores deveria mover-se em direção à tomada do poder político. Assumindo as instituições políticas, a chamada ditadura do proletariado deveria extinguir as condições de privilégio e dominação criadas pela burguesia, instituindo um governo socialista. As desigualdades e as classes sociais deveriam ser abolidas. Os meios de produção deveriam ficar nas mãos do Estado e toda a riqueza deveria ser igualitariamente dividida. Com isso, as distinções entre os homens perderiam seu espaço. A propriedade privada, as classes sociais e, por fim, o Estado finalmente desapareceriam. A ditadura do proletariado não seria mais necessária, pois a sociedade comunista não veria sentido em nenhuma forma de poder instituído. Os indivíduos alcançariam a felicidade exercendo o trabalho que melhor lhe conviesse, e por ele receberiam um salário capaz de prover o seu sustento. Bom, como nós sabemos, capitalismo e socialismo tiveram vários conflitos, né? Conflitos indiretos. No que eu me refiro agora é a Guerra Fria. A Guerra Fria, né, foi um período de polarização que perdurou de 1947 a 1991. Bom, as principais características da Guerra Fria foram a polarização do mundo, um mundo dividido entre capitalismo e socialismo. A corrida armamentista, né, principalmente tentando inovar técnicas, né, bélicas, a produção de armas nucleares e etc. A corrida espacial, nós sabemos, né, a enviada do primeiro homem para o espaço, né, que foi o Yuri Gagarin, da União Soviética, e o primeiro homem, né, a ir para a Lua, que foi ocasionada pela missão Apollo 11, né, mas pelos Estados Unidos dessa vez. Pela interferência estrangeira também, porque
Como nós sabemos, Estados Unidos e União Soviética influenciavam sim nas decisões políticas de países que se aliavam ou não com eles. Um exemplo, né, seria a ditadura militar no Brasil e o Afeganistão pela União Soviética, em 1980. Bom, aqui eu vou citar alguns eventos, né, históricos que marcaram a Guerra Fria, né, que estão nesse contexto. Bom, a Revolução Chinesa seria a primeira, ocorrida em 1948, e foi liderada por Mao Tse-tung. E, bom, Revolução Chinesa, como nós sabemos, eu não vou dizer, né, totalmente o que foi, vou aqui simplesmente, né, dizer qual foi a vertente ideológica que ganhou, digamos assim, o espaço. Na Revolução Chinesa, nós sabemos que até agora, né, a China é socialista. E, bom, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, nós sabemos, foi a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e acabou no surgimento dessas duas. O que antes era uma Coreia unificada, agora foi dividida pela União Soviética e pelos Estados Unidos. E até hoje ela é dividida dessa forma. E a Guerra do Vietnã, que foi duríssima para os Estados Unidos, porque foi uma derrota para eles. O Vietnã, no fim, se tornou socialista. A crise dos mísseis de Cuba também foi 13 dias de tensão mundial, em que Estados Unidos descobriu que lá estavam sendo enviados áreas de mísseis, né, que possivelmente, né, tinham a capacidade de atacar os Estados Unidos. E, bom, os Estados Unidos imediatamente pediu, né, retirada desses mísseis e fez um acordo com a União Soviética sobre isso. Mas foram 13 dias de tensão mundial mesmo. A Guerra do Afeganistão, que a gente vê, né, os resultados hoje também, com a invasão do Talibã, a tomada, né, do Talibã no poder. E, bom, começou com o governo comunista, né, tendo total predominância, mas aí os Estados Unidos, vendo que isso não era bom, né, foi lá e começou a financiar grupos terroristas e para que eles, né, dispersassem os comunistas de lá, e eles conseguiram isso. Mais um caso também muito importante foi a Alemanha. A Alemanha, né, ela sofreu muitos impactos. Por quê? Porque no final da Segunda Guerra Mundial ela foi dividida em 4 zonas de influência, né? Foi a zona soviética, a zona americana, a zona francesa e a britânica. Bom, a partir disso, a Alemanha foi dividida em República Democrática Alemã e República Federal Alemã. A República Democrática Alemã era comandada pela União Soviética e a República Federal da Alemanha pelos Estados Unidos. E, bom, muita gente, né, percebendo que o progresso estava do lado dos Estados Unidos, elas foram migrando pouco a pouco para a Alemanha ocidental, o que a União Soviética não viu com bons olhos isso. Logo, a cidade de Berlim também foi dividida. Ela se transformou na capital das duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e o ocidental era capitalista. E ao longo disso, foi construído um muro para que impedisse, né, de que as pessoas escapassem, né, da Alemanha Oriental para a Ocidental. O Muro de Berlim perdurou durante 28 anos e, bom, separou muitas famílias, né, amigos, e teve consequências muito fortes. E tanto é que, né, a derrubada do Muro de Berlim em 1989 converteu-se num grande símbolo da Guerra Fria. Bom, e para terminar, a União Soviética, né, ela começou a promover a abertura de sua economia no governo de Mikhail Gorbachev, por meio do Glasnost e do Perestroika. Logo, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida. Em sequência, uma série de países conquistaram a sua independência, tais como a Ucrânia, Bielorrússia, Armênia e etc. Esses países reuniram-se na Comunidade dos Estados Independentes, o CI, e realizaram a transição para o capitalismo. Bom, e esse foi o podcast sobre capitalismo e socialismo, né?
definindo cada ideologia, falando um pouco sobre o surgimento de cada uma, abordando eventos históricos, né, que envolveram as duas doutrinas, né, as duas vertentes ideológicas. E, bom, é isso, né? Valeu, pessoal, por estarem me ouvindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.